Salve pessoal do Quadrilhagem, tudo bem? Aqui é Andrei Mosqueto. A gente lançou alguns episódios só em podcast no ano passado, a gente gostaria de lançar eles em vídeo. Então, esse aqui é da pior banda do mundo. Ela é a primeira parte, a gente vai lançar em 2 pedaços para ficar mais fácil de vocês verem o vídeo inteiro. Então, pode curtir esse daqui, semana que vem tem a próxima parte da pior banda do mundo aqui no Quadrilhagem. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Quadrilhagem! Ou fazer também quadrilhagem. Você pode fazer o que você quiser, então, você é o convidado. Especial de honra. Qual é o nosso convidado de hoje, então? O convidado é Rui Barossi. Olha, eminente músico brasileiro. Eminente personalidade da música brasileira. Nós estamos testando aqui, umas palavras difíceis para esse episódio de hoje. Nós estamos aqui hoje para resgatar o vernáculo pátrio. Esse é o nosso objetivo durante o episódio de hoje, em que a gente convidou o Rui para conversar aqui sobre um gibi português. Pá. Opa. Cá está a pior banda do mundo, pá. E acho que hoje eu serei Rui Barosovich. Oi, Rui Barosovski. Ah, que Rui bom Baryshnikov, não. que bom que eu já sou Andrei, Andrei. então eu já estou a meio caminho, Tá. já tô todo pronto. mundo lá achando bom, Já tô eu- pronto para ir para lá. Lula, conta para todo mundo então o que é a pior banda do mundo. A pior banda do mundo é formada por Sebastian Zorn no saxofone. Ele é serrilhador de selos, esse é o trabalho dele. Não a pior banda do mundo em si. Não. O que é o gibi a pior banda do mundo? Pô, eu ia dizer todos. É o seguinte, a pior banda do mundo é um gibi escrito por um cidadão chamado José Carlos Fernandes, escrito e desenhado, obviamente, e é uma das coisas mais sensacionais dos últimos 20 anos em quadrinhos, na minha nada modesta opinião. Ele foi publicado em 6 volumes originalmente entre 2002 e 2007 e depois republicado em 2 volumes grandes, né, que compilam aquilo lá, pela Devir. Então o lançamento foi simultâneo em Portugal e no Brasil, tanto da primeira edição quanto da segunda. E a pior banda do mundo é um gibi idiosincrático. É uma coisa... Eu não sei se existe alguma coisa em quadrinhos que seja parecida com isso. Ele é idiosincrático e só trata de idiosincrasias. Só trata então de ele é idiosincrasias. ele é um meta-gibi. Se você ainda não É um Inception pegou, da se idiosincrasia. você ainda não pegou um Assis ou um Aurélio ou alguma coisa que o valha para você acompanhar esse episódio, Ou quem sabe pra jogar na cabeça dos... por favor, pegue o do seu lado e comece a aprender novas palavras hoje. Hoje, idiosincrasia. Idiosincrasia. Vernáculo. como Vernáculo. Então, é que é o seguinte, a pior banda do mundo, de certa forma... Só um pouquinho. Cuidado para eu não vou conseguir tirar essa lambeção de lábios depois na edição. E eu queria Então que sensualiza, se você vai lamber o lábio. queria que você sensualizasse menos pra câmera. E cuidado com o barulho da cadeira, porque eu não vou conseguir fazer muita coisa com ele, tá? Porque tá captar geral. Vai lá. Tô aqui igual um boneco de Pior cera. banda do mundo, você começou. A pior A banda. pior banda do mundo é um gibi que tá entre a tira de quadrinhos e a história grande. Ele é formado por várias histórias de 2 páginas que às vezes são sequenciais, mais ou menos. Às vezes não, Sequenciais, não mas vi. todas elas contribuem para formar um quadro Ok. fantástico, alucinante. Não, e consistente, né? Ele consistente. realmente parece que trata sempre do mesmo assunto. Apesar de serem assuntos diferentes, ele é bem único, assim. Ele é um gibi, basicamente. Imagine que você pudesse observar dentro de uma sociedade, as histórias acontecem em Portugal, imagine que você pudesse observar o que acontece com o efeito borboleta de um incidente efêmero de uma história que mais ou menos ressoa na existência da próxima história. E daí alguma coisa desse se desliga e ressoa na própria história. Então não é necessariamente
um personagem que está presente no próximo conto. Às vezes é porque a banda toca e eu consigo escutar lá de cima, às vezes é um personagem que pode passar na rua da banda, outras vezes é uma pessoa que simplesmente foi afetada porque um contador escutou alguma vez a banda. Então o efeito borboleta vai se espalhando pela cidade como se as coisas realmente fossem conectadas, apesar de você não saber como elas são. Músicas que aparecem num, aí aparecem no outro de outro jeito. Ele vai interligando por várias pequenas coisinhas. Personagens que aparecem como coadjuvantes. Na verdade, eu reli a primeira parte esses dias por causa do Quadrilhagem. Eu percebi que as 3 primeiras histórias são sequenciais, depois ele solta. Não sei se é de propósito isso, mas assim, a primeira história apresenta a pior banda do mundo, a segunda apresenta o maestro que mora em cima, né? Em cima da pior banda do mundo, porque eles tocam no porão de um prédio, e daí ele não consegue se concentrar, ele consegue se concentrar por causa do som horroroso que vem lá da cave da alfaiataria, e ele está tentando escrever a grande obra da vida dele. E ele não sabe, que daí é a terceira história, o que ele não sabe é que a grande obra já vive dentro da cabeça de 2 velhinhas gêmeas que moram 2 andares abaixo dele. Então você começa a ler a história e você até pensa assim, nossa, vai ser a história do edifício inteiro, a gente vai descobrir todo mundo que mora... de edifício master em quadrinhos. Vai rolar um edifício master com aquela famosa frase, acho que é do edifício master, aquela famosa frase do documentário que é: a realidade é a realidade, né, meu amigo? Então parece... O mais legal, assim, o legal dessa história é que, por mais que os temas, que se você parar para pensar assim, os temas em si são bastante fantásticos, estrambólicos e tudo mais, você vai ver que a dose de realidade com que você relata a existência dessas histórias faz com que elas fiquem ainda mais incríveis. Porque parece realmente que a pior banda do mundo é composta pelo grupo de músicos frustrados que pertence a qualquer cidade do planeta. Você poderia ter esse grupo assim do contador que deixou de fazer isso, ou do cara de qualquer pessoa que tem uma outra função na vida, mas que gostaria de continuar tocando seu piano no final de semana. O fiscal de isqueiro Fiscal de isqueiros municipais. Um é fiscal de isqueiro, o outro serrilha selos. O outro, eu preciso colar. Serrilha selos. O outro é um criptógrafo de 2ª classe. Não, e verificador meteorológico. Esse é o mais, eu acho mais o famoso trabalho de corno, né? Porque nunca se verifica. Verificador meteorológico provavelmente é o sujeito que, quando o cara da meteorologia fala amanhã vai chover, ele é o cara que verifica realmente amanhã se choveu. Esse é o trabalho que essa pessoa tem. Muito bom. Olha, para dar uma ideia, vamos falar das nossas tiras preferidas? Vamos, mas eu acho que o Rui é obrigado a começar. Eu começo? Claro. E o Rui começa pelo começo. Eu começo pelo começo, e eu como músico começo pela única tira de fato em que se fala mesmo da banda, né? E eu acho essa tira muito significativa porque, bom, se você está assistindo Quadrilhagem, quer dizer que você sabe que em Portugal se chama, o que a gente chama de quadrinho, lá se chama de banda desenhada. Então o trocadilho do título já é muito massa, né? E abre com isso, assim, né? Eu levei 15 anos pra pegar esse trocadilho. Você achava que era só por causa da banda. Né? Pois é. Eu também achava. E aí ele tira esse sarro de que é a pior banda desenhada do mundo e é também a pior banda do mundo, que são esses 4 camaradas músicos, que na verdade cada um tem uma profissão e toca. E eu acho ela muito significativa. Você quer falar alguma coisa, Luiz? Não, pode ir. Eu acho ela muito significativa porque ela já, pra mim, ela é um pequeno fractal do que tudo vai ser, assim. Desde os nomes deles, as profissões deles, ela já fala assim, ó, aqui, chegamos, esse aqui é a pior banda do mundo. Porque ele já coloca todas essas bizarrices, esses nomes que estão carregados de significados muito loucos, assim, muito bizarros e que carrega essa coisa que ela tem durante o coisa inteiro, que é essa coisa falível, assim, sabe? Essa coisa, tipo, tão pequena e tão bizarra, tipo um verificador meteorológico, é um negócio que não serve pra absolutamente nada. Nada serve pra nada. Não serve pra nada é o que mais tem. Serrilhador de selos, tipo, nada serve para nada.
criptógrafo de segunda classe. Segunda classe, porque de primeira seria demais, né? Seria muito importante. E mais, essa banda desses caras que têm outras profissões e que ensaiam, 3 horas por dia, todos os dias, há 29 anos. E eles são a pior banda do mundo. E eles são a ponto de que eles não conseguem nem reconhecer que música eles estão tocando. Então cada um tá tocando uma música ao mesmo tempo, porque tudo isso nessa primeira tira. Então o que eu acho massa dessa primeira é que ele já abre com um pequeno fractal de tudo, assim, ele já entrega tudo que vai ser o que virá depois, assim. E a do trocadilho com a banda, né? Que depois não aparece muito mais, né? Não. Ele fala da banda, mas nunca assim tão ostensivamente, né? Eles aparecem mais como... Como é que fala? Como coadjuvantes, que nem numa das tias que eu tenho aqui, que o pessoal do restaurante contrata a banda pra tocar lá, achando que eles vão abafar o último quadrinho. Não, 29 anos tocando juntos, não tem como errar, né? Não tem como errar. E essa fala aqui pra mim é genial. Ele fala assim: a pior banda do mundo resulta de uma inaudita conjugação de inépcia e completa ausência de sentido musical. Aurélio. Vai lá, inépcia. Mais uma palavra pra você hoje. Andrei. Então, eu vou contar, assim, obviamente cada um de nós fez essa... Por que a gente está selecionando histórias? Porque a gente gostaria de falar de todas e a gente não vai dar spoilers malditos para vocês durante esse capítulo. Mas eu gostaria muito de falar desse episódio, que é o detector de mensagens satânicas. Que dentre as profissões idiotas que você possa ter, uma pessoa dessa sociedade foi designada a tentar escutar discos ao contrário e detectar mensagens satânicas, caso elas hajam. E esse sujeito, e o trabalho dele é detectar mensagens satânicas, e ele não encontra. Você vai ver, depois você lê a história, no final ele encontra uma. E é a melhor mensagem satânica de todos os tempos, que é linda e poética. E tem uma frase nessa história que eu amo muito, e é essa frase que eu gostaria de ler para vocês nesse momento, que é: o que leva os adolescentes a drogar-se ou abrir os pulsos não são os discos de heavy metal tocados ao contrário, é Michael Bolton tocado normalmente. Grosseria, vai. E é por essa grosseria linda que eu gosto dessa história. E assim, na verdade, nesse primeiro bloco, eu fiquei muito em dúvida se eu escolhia essa ou a Caixa de Utopia, porque a Caixa de Utopia é uma... Quiosque de Utopia? O quiosque... Esse aí merece uma menção honrosa. É o quiosquezinho que fica na esquina de tal rua com tal rua, né? O quiosque da Utopia merecia também ser citado, inclusive enquanto imagem poética e tudo mais. Mas eu escolhi essa daqui porque eu acho muito bom e acho muito legal que eles encontrem a mensagem satânica no Dead City Radio. Assim, é o nome do rádio da Cidade Morta. É de lá que vem as mensagens satânicas. Lula? Olha, a escolha que eu fiz chama-se O Melhor Escritor do Mundo. Tem a pior banda do mundo, esse aqui é o melhor escritor do mundo. Tá no segundo volume da série original, que chama-se O Museu Nacional do Acessório e do Irrelevante. Não é lindo? E é o seguinte, na sequência anterior eles falam do Guia de Restaurantes Zenit, que é o guia mais respeitado desse mundo que ele inventou aqui. E todos os restaurantes morrem de medo do crítico do guia, porque, né, o crítico vem lá, ele não se identifica, né? Então ele chega lá incógnito, pede as coisas e daí escreve a sua resenha. E eles mandam uma carta falando: nosso crítico vai visitá-los nos próximos dias. E os caras ficam apavorados, porque se o Zenit der uma nota ruim, acabou para aquele restaurante. É por isso, inclusive, que eles contratam a pior banda do mundo. Mas aqui nós vemos a história de Attila Zoller. Os seus vereditos gastronômicos contam-se entre os mais reputados e temidos. O lance é que Attila Zoller, que é um sujeito careca, de óculos, com uma cara de quem não gosta de nada, me lembra um pouco, não tem nada a ver, mas me lembra um pouco o Anton Ego do Ratatouille, do desenho. Só que ele é muito menos caricato, eu acho. Ou não, é caricato de outra maneira. Mas enfim, o fato é que o cara viveu a infância e a adolescência num quartinho
que ficava do lado do exaustor da cozinha da churrascaria ideal. Então ele tem ódio à comida, ele não consegue sentir o cheiro de comida. E o cheiro de gordura que impregnou no cérebro dele fez com que ele se tornasse uma pessoa absolutamente sem gosto nenhum. Então o que ele faz? Ele vai lá, pede uma sopa de hortaliças e inventa a resenha mais fantástica possível, geralmente destruindo o restaurante. E o que eu acho fantástico, o que eu acho muito bom é a descrição que ele faz dos pratos. Então, uma coisa assim: o iguana salteado com aspargos verdes, numa redução de vinagre Cabernet Sauvignon, proporcionou mirífica degustação, mercê da firmeza da carnadura e da frescura dos espargos. Superlativo, o risoto cremoso de fígados de tucano. As línguas de flamingo não estavam boas, e por aí vai. Parece os romanos do Asterix, né, que eles falam dos pratos malucos que eles comiam. É isso, assim. Eu gosto muito por causa dessa coisa, tanto da forma como ele conta, que é muito mais legal do que eu falando, né? Porque ele intercala as duas coisas, a situação do seu Átila escrevendo, imaginando a resenha dele enquanto senta assim na mesa do restaurante e tal, e falando de todos aqueles pratos e fazendo notas, com a história de vida dele, e com no final que ele pede a sopa de hortaliças e tá bom, entendeu? É incrível, gente. Olha, obviamente a gente está falando de 3 de muitos contos. Vamos fazer uma parte, vamos falar do quiosque da Utopia, nós 3? Vamos. Eu preciso falar do quiosque. Eu não lembro dele, vocês lembram onde tá? Acho que tá aí, eu já acho pra você. É o seguinte, o quiosque da Utopia, o que é, André? Então, o quiosque da Utopia, deixa eu só encontrar aqui pro Rui ficar. E a gente tá falando bastante de tudo que envolve a coisa, e a gente não falou do traço, né? Que é lindo. Não, o desenho é espetacular, assim, é uma coisa especial. Única, né? Ninguém desenha desse jeito. E sobre aquilo que eu falei da primeira, tipo, até as tonalidades tem a ver com o geral, né? É tudo meio sépia, meio branco e preto com sépia, assim, com amarelo. E que eu acho que dialoga muito com o assunto todo, assim. E essa cidade que tá sempre meio vazia, né? Tudo meio... Então, e é como se você desse uma carga caricatural para o mundo, mas é engraçado porque, por exemplo, os objetos, as ruas, os carros, as casas, isso não é caricatural, isso é real. Mas os seres que habitam, esses são caricaturas, né? Eles são o ponto além. Não porque ele vai aumentar as coisas, mas simplesmente porque pela escolha dos elementos que ele usa para desenhar os personagens, os pontos que ele força você a ver no personagem fazem com que você veja um ponto mais do que outro, que eu considero que é caricatural de você representar um personagem. Mas é que eu acho que tem uma coisa caricatural na representação de mundo dele, porque esse universo que ele criou é uma espécie de... O Sépia. É uma espécie de leste europeu grande, né? Todo mundo tem nomes do leste europeu, existe um visual, assim... um design das coisas que é meio da década de 50. Tudo parece que... As histórias acontecem no mundo atual. Eles falam, olha, 25 anos atrás, em 1970 e tantos, quer dizer, acontece na década de 2000, que foi quando ele escreveu. Só que tudo tem um aspecto retrô. Carros são retrôs, os objetos são retrôs, né? E as pessoas têm nomes assim, como Sebastian Zornes, Dali Alzheimer. Parece Cuba limpa, né? Parece Cuba limpa. Sem ninguém na rua e tudo bonitinho e tal. Porque Cuba tem essa cara, né? De que todas as coisas são de 1950 ainda. E permanecem eternamente em 1950. E os carros são antigos e tudo mais. Então ele tem essa cara de que, a gente... Que é uma coisa boa do tipo, a gente não muda, né? A gente permanece exatamente a mesma criatura para sempre. Para começar, eu já queria falar esses pequenos tesouros, né? Porque parece que ele pega uma historinha de 2 páginas e bota várias balinhas para você achar, né? Várias balinhas. E gente, isso aqui é o maior easter egg do planeta. Isso aqui, pegue uma história e casse à vontade. Cada vez que você lê, você acha referências. Tipo, o Quiosque da Utopia, ele está entre as avenidas Bakunin e Tomás Moros. Procure quem quiser, Bakunin e Tomás Moros. Procure, leia, você vai se divertir.
Enfim. Entre as avenidas Baconini e Thomas Moros botaram um quiosque, que serve Para que a população coloque os seus sonhos e as suas utopias lá dentro, que quem sabe o governo vai atender. Isso nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo, né? Isso nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo, do governo ficar prometendo para você que seus sonhos vão ser realizados. E é ótimo, como já fala, né? O futuro que estamos a construir é para si. Por isso queremos saber qual é a sua utopia. Deixe aqui sua sugestão. Obrigado. E o mais legal é que a história vai contar, inclusive, das pequenas utopias de todo mundo, qual é o seu sonho, a sua vontade e tudo mais. E daí, chegando no final da história, eles falam assim: mas ninguém nunca veio recolher essas sugestões. ninguém nunca passou aqui, mas o que será que... Não, e o fantástico é que as utopias são coisas muito variadas, né? Então, quer dizer, a madame fala que não haver pobres. E o cara que tá lá pior fala que a minha utopia não haver ricos. E o outro fala, é um dia quente de céu azul, meu joelho não dói, e o Estrela de Danzig ganhou em casa por 3-0. Essa é a utopia dele. No final das contas, os governantes decidem adiar a utopia enquanto os cidadãos não chegam a um consenso. Gente, a nossa atual utopia, enquanto nós três estamos juntos aqui, é que você leia A Pior Banda do Mundo. Essa é a nossa atual utopia. Essa é realizável. Facilmente e divertidamente.